Vamos lá, nós estamos em Êxodo 21, versos 26 a 27. E quando alguém ferir o olho de seu servo ou o olho da sua serva e o danificar, e o deixará ir for pelo seu olho. E se tirar o dente do seu servo ou o dente da sua serva, o deixará ir for pelo seu dente. Muito bem. Muito bem. Nós podemos analisar pela palavra de Deus, pelo texto que nós acabamos de ler, algo muito interessante, muito importante, que nós estaremos tratando aqui. Aqui você tem, nós já falamos sobre a Lex Talionis, que tratava sobre dente por dente, olho por olho, mão por mão, pé por pé, ferimento, e a pessoa era indenizada. Mas há uma coisa muito linda que aparece aqui nessa passagem bíblica, nesse texto bíblico. Conforme a lei semita, o escravo era propriedade do seu senhor. Ou seja, o senhor, o dono do escravo, ele tinha a posse daquele escravo. O escravo era objeto, era uma mercadoria dele. E mais uma vez, reforço aqui, não está se tratando aqui de questão de cor, eles não eram escravos por ser negros, não havia essa ideia. A escravidão, dentro do contexto judaico e também semita e babilônico, acontecia em várias vertentes. Dentro do judaísmo, nós explicamos aqui que a pessoa se tornava escrava por 3 razões. A primeira, se ela fosse apanhada em um roubo e não pudesse pagar, se tornava escravo para pagar aquele roubo. Também se a pessoa, ela fosse, na verdade, se a pessoa, ela contraísse uma dívida e não pudesse pagar, então ela poderia se tornar escrava. E em terceiro lugar, a pessoa se tornaria escrava quando ela nascesse de uma família que já fosse escrava. Então, nessas condições, a pessoa se tornaria escrava. Agora, mesmo estando dominada por essas pessoas, por esses senhores, ali como objeto dele, uma coisa que nós podemos analisar aqui é que há um detalhe, há um vislumbre muito importante dentro da própria concepção da legislação semita. É que se alguém estivesse trabalhando, olha o que o texto bíblico nos diz aqui. Êxodo, capítulo 21, verso 26. Está escrito assim, 21, 26. Está escrito da seguinte maneira. E quando alguém ferir o olho do seu servo, ou o olho da sua serva, e o danificar, o deixará ir forro pelo seu olho. Ou seja, o deixará ir livre. É muito importante que atentemos para uma coisa aqui. Aqui você tem uma ideia de que a pessoa em si, o corpo da pessoa, a vida da pessoa, ela recebia uma dignidade, recebia aqui um respeito. Ela era objeto daquele senhor, ela era escrava daquele senhor, mas caso o seu senhor ou alguém ferisse a mão, perdendo um dedo, perdendo um olho, danificando o corpo, nós podemos analisar aqui que nesse caso ela teria a liberdade, porque foi infringida, foi atacada a própria pessoa em si. Isso é muito importante. Você vê que Deus, ele valoriza o que somos. Deus, ele nos dá a vida. E essa vida, o olho, a mão, o pé, o corpo que você tem, deve ser preservado, deve ser respeitado. Uma pessoa nunca pode ser maltratada, uma pessoa nunca pode ser rejeitada pela questão da sua cor, da sua fisionomia, do seu aspecto. Isso é dom de Deus. Isso é bênção do Senhor. Então veja
que ela poderia ser escrava dentro daquelas normas. Mas caso o escravo tocasse no que é da própria pessoa, o corpo, então essa pessoa, ela tinha que ter a sua liberdade garantida. Ela teria que ter a sua liberdade garantida, porque tocar no corpo era algo inadmissível, era inaceitável, porque o corpo, gente, é uma bênção de Deus, e esse corpo, ele vem do próprio Deus eterno que nos dá. Então, é muito interessante nós atentarmos aqui. Quando isso acontecia, quando era atacado, então a liberdade da pessoa estava garantida. Ela tinha o direito de reivindicar, ela tinha agora o direito de pedir a liberdade, porque uma parte do corpo, ou o olho, ou o dedo, ou a mão, sofreu uma perda, então a pessoa, ela deveria receber agora a sua liberdade como forma de compensação por causa da injustiça recebida. Aqui nós temos 3 pontos importantes. O primeiro, a valorização da pessoa em si. Cada pessoa em si tem a sua personalidade, tem a sua capacidade oriunda de Deus. É tão interessante que o nosso Código Civil, ele, quando vai descrever a pessoa humana, ele fala o que constitui essa pessoa humana, aquela que tem conhecimento, que tem habilidade, que responde por si. E quando você vai para Gênesis 1, 27, 28, a começar do 26, quando Deus diz, façamos o homem, ali você vê que o homem carrega esses traços da sua própria personalidade que vem de Deus. Então aqui, Deus está valorizando isso no homem como ser humano, como pessoa. A segunda coisa é a valorização do corpo. Veja o quanto Deus valoriza o corpo. É interessante que o próprio apóstolo São Paulo, ele deixa claro que o nosso corpo, quer nesta vida, quer na futura, ele vai ter o seu papel singular. Esse corpo mortal, ele vai se revestir da imortalidade. 1 Coríntios capítulo 15. Ou seja, ele vai ser transformado para ser um corpo glorioso. Pastor Zé, o que é um corpo glorioso? Gente, não há mistério. Jesus ressuscitou com o mesmo formato. Os discípulos conheceram ele. Agora, o seu corpo não estava mais sujeito às intempéries, aos sofrimentos desta vida. Ou seja, corpo glorioso é simplesmente um corpo transformado que não tem mais ligação com esta natureza terrenal. É isso que é corpo glorioso. Corpo glorioso não é um corpo brilhante que alguém coloca uma luz, coloca algo em cima. Não. Corpo glorioso é simplesmente um corpo que não está mais sujeito às coisas desta vida, porque já foi transformado. Não terá mais sede, não terá mais desejo de comer, não terá mais desejo de fazer sexo, porque agora é um corpo transformado. É isso que é corpo glorioso. Não é aquele corpo brilhante que anda com a luz brilhante, que tem pessoas que fazem desenhos assim, coloca um santo aparecendo com a roupa branca, brilhando, nada disso, nada disso. Até que essas ilustrações ou essas imagens, elas podem servir apenas para tornar viva a mensagem, tornar viva uma compreensão. Mas jamais pense que corpo glorioso é uma coisa que esteja brilhando. Corpo glorioso é simplesmente que foi transformado e não está mais sujeito às vicissitudes, aos sofrimentos, aos desejos desta terra. E aí nada mais o impede. O próprio corpo de Jesus Cristo, quando ele ressuscitou, ele passou, a Bíblia diz que as portas estavam trancadas e ele passou simplesmente pelas paredes, porque não estava mais sujeito à lei da física, como nós compreendemos, ok? Então, a primeira coisa, nós sabemos que o homem tem essa personalidade. O ser humano, ele deve ser valorizado por sua capacidade de ser gente, de pensar, de agir, de sonhar, de ter a sua vida própria. O que dignifica um ser humano não é a sua casa, não é o seu status, não é o seu dinheiro, não é o seu diploma. Hoje é lamentável dizer,
mas as pessoas olham para as outras apenas pelos currículos que elas possuem. Ah, fulano de tal é doutor. Se não for doutor, despreza. Há muita gente que não teve a oportunidade de estudar, mas é ser humano igual a você. Há muita gente que não teve a oportunidade de se formar. Se ela falar um portuguesinho dela não correto, viveu lá no interior, não teve a oportunidade de estudar, não chame ela de burra ou de burro, de ignorante, de incapaz, ignóbil, não. Também não fique menosprezando. Tem pessoas que quando vê que o outro não teve a oportunidade de estudar, ele quer esnobar na frente dele ou dela, de que é rico, de que já viaja muito, de que conhece. Não, seja humilde. Aquela pessoa, ela é tão digna como você, porque ela tem a imagem e a semelhança de Deus. E nós não viemos para esse mundo com diploma, com cursos, com riquezas. Nós viemos com a vida que Deus dá. Então, daí a importância de valorizar essa pessoa que tem a personalidade em si. A personalidade envolve essas questões que nós estamos tratando aqui, da personalidade que o homem carrega no seu ser, a imagem e a semelhança de Deus. O corpo é um dom de Deus. Paulo diz isso, é por isso que Paulo diz para não entregar o corpo à prostituição, para não se unir com a prostituta, porque o corpo é templo do Espírito Santo. E escatologicamente, Deus vai precisar do teu corpo no futuro, porque a Bíblia diz que os corpos dos santos serão transformados, ou seja, passarão a ser corpos gloriosos. É isso que a Bíblia está dizendo. E por fim, nós temos aqui a dignidade humana. Veja que se ferisse alguém o olho dele ou fizesse perder, aquela pessoa, ela teria a liberdade dela garantida. Por quê? Porque atingiu o patrimônio dela, atingiu aquilo que é próprio dela, o que é o bem dela, que não foi o homem que concedeu, mas sim Deus, ok? Então eu quero te dar um conselho, não reclame. Tem pessoas que, por que eu nasci baixinho desse jeito? Reclame não. Por que eu sou dessa forma? Deus fez tudo perfeitamente bem. Eu não sei se é a Cristina Mel ou se é a Aline Barros, elas cantam aí para as crianças uma canção muito interessante, que Deus fez as coisas no seu devido lugar. Ele soube como colocar a melancia, ele soube como colocar, ou seja, tudo Deus fez perfeitamente bem, bom. Então, não reclame da vida, não reclame, glorifique a Deus. Pastor, mas por que eu sou desse jeito? Tem pessoas que ficam, o meu nariz, eu odeio o meu nariz. Não, faça isso não. Tem tanta gente aí que tem problema, que não consegue sentir, e aí tu tá reclamando porque minha orelha é grande. Tem gente que tem surdez. Então não reclame não. Minha boca, por que minha boca é grande? Não reclame. Aí tem gente que vive infeliz. Não, seja feliz. E aí pronto. E Deus vai colocando tudo no lugarzinho certo. Tem pessoas, pastor, como é que eu vou arrumar um namorado se minha boca é muito grande? Não, Deus vai colocar a pessoa certinho no teu caminho. Tem pessoas que gostam. Eu gostei daquela irmã, a orelha dela é assim maior. Deus faz tudo perfeitamente bem, bom. Então, não reclame não. Glorifique a Deus pela vida que Ele te deu, pelo corpo que Ele te deu. E aqui fica uma palavra para os que são patrões, para os que são empresários. É a palavra moderna hoje. Naquela época era patrão, era o senhor, mas deve respeitar o ser humano. Ele é um trabalhador, ele tem que ter um momento de descanso. Ele tem que ter um momento de descanso. O momento de descanso dele para repor as energias. Ele tem que ser valorizado como pessoa. A dignidade dele está no fato dele ser pessoa. É mais ignorante, é mais, eu diria, um ser grosseiro, cruel, bruto, aquele que desfaz do outro só porque tem coisas, porque não respeita a pessoa pela sua dignidade, pela sua constituição que vem de Deus. Rejeitemos esse procedimento. Deus não quer isso, amém?